Shabbat Shalom, pessoal. Rabino Jacques. Falar hoje com vocês sobre Parashat Noach, Parashat do Noé. Vamos falar um pouco sobre preconceito. O que é preconceito? Pré, antes, conceito, ideia. Quando você tem uma ideia pré-concebida, concebida antecipadamente, né, sobre algo, alguém ou um grupo. Mas aí vem uma pergunta. O preconceito, né, ele é bom, ruim? A gente tende a achar que o preconceito é ruim. Eu diria que, em geral, ele é ruim. Ou seja, quando você vê dizer, todo judeu é rico. Não é verdade. Tem judeu pobre. Todo francês é sexy. Tem os que são, tem os que não. Todo argentino é viado. Não, essa é verdade. Bom, essa é a exceção. Enfim, preconceito é você decidir que alguém, baseado em algum aspecto dele, isso define, né? E é interessante porque você tem que pensar o seguinte: de certa maneira, o preconceito ele serve um propósito, né? Por exemplo, a gente não mora num mundo onde tem leão, né? Mas se tivesse leão, ou você imagina que você vê um leão, o que você faz para cair fora? Por quê? Porque o leão é perigoso, porque o leão pode me comer. Por exemplo, mas esse leão aqui, ele é vegetariano, ou o leão acabou de almoçar, já comeu alguém mais, então não vai me comer. Você quer realmente tomar o risco? Não, né? Você vê o leão, você salta, né? Salta fora. A Bíblia, ela está cheia de preconceitos. Alguns talvez são positivos e alguns são negativos. Vou contar para vocês. O Noah e a esposa dele tiveram 3 filhos, Shem, Ham e Yafet, né? Shem, Cam e Jafé. E, segundo a tradição bíblica, a humanidade inteira descende desses 3. Ou seja, essa era a visão das pessoas que compilaram a Bíblia, né? Eles não sabiam dos aborígenes australianos, por exemplo. Ainda assim, a Bíblia trata cada um deles, esses 3 filhos e, consequentemente, os descendentes deles, diferente, e algo que leva à divisão entre as pessoas que existe até os nossos dias. Obviamente, eu quero afirmar novamente que, no começo da Bíblia, quando Deus cria o ser humano, né, Adão, ele não diz Deus criou todo tipo de Adão, né? A Bíblia diz Deus criou todo tipo de planta, todo tipo de árvore, todo tipo de animal, mas não diz todo tipo de pessoa. Os seres humanos são todos iguais. Mas vamos ver o que acontece com esses 3 filhos. O Shem é o primogênito e é o pai, o ancestral da linha mais importante, biblicamente falando, né? O Abrão era um descendente direto depois de 10 gerações, né? 10 gerações, e Abrão foi quem começou essa tradição espiritual que leva à existência das grandes religiões abrâmicas que nós conhecemos: o judaísmo, o cristianismo e o islã. A tradição judaica ensina que o bisneto de Eber, junto com o bisneto do Shem, que chamava Eber, ambos juntos criaram a primeira yeshiva, a primeira academia para estudos espirituais. E de acordo com a tradição, também isso é super legal, de acordo com o Midrash, depois aquele evento que foi o sacrifício do Isaac, vai aparecer daqui a algumas semanas na Torá, né? O Isaac desaparece da história, lógico, né? O pai tentou matá-lo, ele saltou fora também, né? Que não era trouxa. Então, ele não retornou para casa com o pai, que era maluco que queria matá-lo, né? Porém, ele foi estudar na yeshiva do Shem e do Eber, que era o bisneto dele, né? Do Shem. A palavra semita, né, sobre os judeus, vem do nome Shem, assim como uma palavra infeliz que é antissemita. Shem é visto, no contexto bíblico,
como o pai das tradições espirituais da humanidade. E quando o Noé benze seu filho mais velho no final, né, em Gênesis, a história, né, em Gênesis 9:26, ele diz: bendito seja o Eterno, o Deus de Shem. O segundo filho, ou de acordo com um outro verso seria o primeiro, seria o mais novo, é o Ham, que não tem tanta sorte. Ele e sobretudo seu filho Canaã são malditos, são amaldiçoados por Noé. Depois de deixar a arca, Noé planta uma vide, né, uma coisa de uva, ele faz vinho, fica bêbado e fica caidaço, né, fica assim, bebaço na sua tenda e com a roupa aberta e mostrando as suas partes, né, ou seja, e aí a Torá diz eufemisticamente que o Ham viu as partes íntimas, ele viu a nudez do seu pai, o que muito possivelmente é uma maneira eufemística de dizer que o Ham tirou proveito sexual do pai. Os outros dois filhos, o Shem e o Jafé, quando eles veem isso, eles saem, né, caem fora e eles percebem o que está acontecendo, eles entram de costas para não ver, cobrem o pai e caem fora. Quando Noé acorda, né, da bebedeira, ele percebe o que o Ham tinha feito e ele o amaldiçoou, assim como o seu filho, o nome do filho dele era Canaã, e Canaã obviamente era o povo, um dos povos com quem os israelitas não se davam bem, né? Nós lemos em Gênesis 9:25, diz: maldito seja Canaã, ele vai ser o mais baixo, o menos qualificado dos escravos para os seus irmãos. Se você olhar claramente o texto bíblico, não fica claro exatamente qual foi o pecado que o Ham fez, né? E por que o Noé amaldiçoa não a ele, mas ao seu neto, neto do Noé, né, o Canaã. Mas nós sabemos que o outro filho do Ham chamava Cush, uma palavra que significa etíope. Cush se refere a pessoas de pele negra. Posteriormente, né, a irmã do Moisés, a Miriam, vai atacar o Moisés, falar mal dele por ter casado com uma cushita, ou seja, uma mulher negra. Isso está em Números 12:1. Ou seja, que infelizmente o racismo desse texto, né, dessas origens, se transforma na base para eventualmente escravizar populações inteiras do mundo por causa da cor da sua pele, o que é lamentável. No Mercador de Veneza, Shakespeare diz que o demônio pode citar a Bíblia, a Escritura, para os seus propósitos. Para mim, porém, o filho mais fascinante, mais bacana, é o Jafé, Yafet. A tradição judaica o considera o primeiro filósofo. Ele teve um filho que chamava Yavan. Yavan é o nome bíblico, nome hebraico, né, para a Grécia. E a palavra Jafet, né, Jafé em português, vem da palavra hebraica que tem a ver com beleza. Yofi é beleza, né? Yafé é uma pessoa bonita. E o Jafé recebe a bênção do pai, em Gênesis 9:27, diz assim, que Deus aumente Jafé e que ele possa morar nas tendas de Shem. Você poderia interpretar esse texto para dizer que os valores espirituais de Shem podem ser apurados, melhorados, né, feitos mais relevantes com os valores filosóficos de Jafé. A tradição judia sempre abraçou
a filosofia como um método de melhorar, de enaltecer a tradição religiosa. Nós temos vários filósofos, como Philo de Alexandria, Saadia Gaon, Maimônides, Martin Buber, Abraham Joshua Heschel, e vários, né? Eles têm combinado, historicamente, a filosofia grega com os ensinamentos religiosos judaicos. O Talmud mesmo tem um texto super interessante em Megillah 9b, outra página, que diz assim: em geral, os rabinos não gostavam da ideia de traduzir a Bíblia para outros idiomas. A única exceção era a tradução para o grego. E como prova, né, para provar que era possível, que era uma boa ideia traduzir para o grego, o Talmud traz a prova desse texto que eu acabei de mencionar para você sobre o Jafé. Então, os 3 filhos do Noé se transformam nos patriarcas, nos progenitores dos 3 tipos de pessoas. Os descendentes do Shem se transformam nos líderes espirituais, incluindo o povo judeu. Os descendentes de Ham se transformam os servos, e alguns até ainda, né, mesmo aqui nos Estados Unidos, em outras partes também defendiam a escravidão dos negros por causa do Ham, e que é absurdo, né? E o Jafé, e os descendentes de Jafé se transformam nos gregos, que trouxeram a tradição de filosofia, de pensamento superior ao mundo. Então, aqui nós vemos a história de 3 irmãos, cada um com um destino espiritual diferente, mas que no final compõe a humanidade inteira. Isso aí, Shabbat Shalom, espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um like, dá um gostei, um joinha, se inscreva no canal se você não está inscrito ainda, e recomende o vídeo para os seus amigos, se gostou. Se não gostou, recomenda para os seus inimigos, tá bom? Tchau, Shabbat Shalom.